Bem-vindos a esta sala, esta mesa de comunicação coordenada, no nosso 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Estamos num grupo de amigos, num grupo de velhos conhecidos, que já transitamos por vários espaços juntos, e que, para mim, particularmente, é uma honra poder estar dividindo esse espaço com o Vanderlei Carbonara, com o Samuel Mendonça, com o Cledes, Vanderlei e Cledes, dos velhos corredores da PUC no Rio Grande do Sul, Samuel, pelos eventos também, pelas atividades acadêmicas, agora pela SOFI. Vamos aqui se conectar ao tema da política e filosofia na escola, a urgência do pensamento, né, professor Samuel, que é o tema do nosso congresso. Esta mesa coordenada, então, ela tematiza as inter-relações entre formação humana com a liberdade, vinculado a Bildo e sua tradição filosófica educacional. A tese que propomos aqui como defesa é de que a formação humana é condição para a liberdade, pois está assentada sobre as bases da elevação cultural, do processo de esclarecimento, do aprendizado do pensar, do desenvolvimento ético e moral. E isso vem se contrapondo, inclusive, a muitas características contextuais em várias dimensões, tanto políticas quanto econômicas, de direitos, que nos contextos atuais, em nível global, comprometem a formação humana, comprometem os processos educativos e, consequentemente, levam a uma fragilidade naquilo que poderíamos dizer as ações livres, ou a liberdade como uma característica da condição humana. Então, reforçamos aqui a noção de que não há liberdade sem formação humana, sem esse desenvolvimento das condições internas, das condições do indivíduo para poder se colocar no mundo a partir de razões, de razoabilidade e na interconexão das subjetividades. Cledes, por favor. Pode ser. Obrigado Maurício. Obrigado, Samuel, Vanderlei, pela proposição aí conjunta da mesa. Uma alegria estar aqui, os demais participantes também. Como já dito, atuo hoje na Universidade La Salle de Canoas e no PPG de Educação, na linha de pesquisa sobre formação de professores, teorias e práticas educativas. Obviamente, pela minha vinculação aqui e com a Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação e com o tema da filosofia da educação em toda a minha trajetória formativa também, e nesses anos depois do próprio doutorado, meu olhar é exatamente para essas questões que são de teorias e práticas educativas, menos formação de professores, claro, obviamente implicações nisso também, mas principalmente nesse olhar para as teorias e práticas educativas que são os atuais projetos de pesquisa. Além do PPG, eu tenho funções administrativas na universidade, atuo como vice-reitor já há bastante tempo e também pró-reitor acadêmico. E eu brinco com os professores, coordenadores, que os meus momentos de filosofia, de leitura de filosofia, são os momentos que me mantêm com certa sanidade mental, especialmente nesses cenários da educação superior atual. Acho que é o que estão passando todas as nossas instituições, né? Sejam elas comunitárias, privadas ou mesmo as públicas, algo avassalador. Então, realmente a filosofia tem me mantido com certa sanidade mental, tem me ajudado a pensar, e talvez seja esse o principal mote dessa nossa mesa, né? Mostrar na verdade, debater, refletir, porque eu acho que já está demonstrado o quanto o pensamento ele é fundamental dentro do processo formativo dos nossos estudantes em qualquer nível, seja lá na educação infantil, fundamental, formação de graduação, pós-graduação mesmo. O tema que eu escolhi é um pouco ligado àquilo que eu tenho lido, uma parte do que eu tenho lido ultimamente, tenho me interessado, que é o tema da formação humana, ética e vida democrática, uma aproximação ao pensamento do George Herbert Mead. Aqui eu retomo um autor que eu estudei bastante durante o doutorado, Habermas e Mead. Meu foco é atualmente Mead,
e eu tenho encontrado algumas lacunas na introdução do MID no Brasil, embora agora nós tenhamos o texto principal dele, que é o Mind, Self and Society, traduzido atualmente, bem traduzido, diga-se de passagem, finalmente uma tradução adequada para o português, mas nós tínhamos um problema de introdução do pensamento pragmático do MID, do interacionismo simbólico, como se diz no Brasil, exatamente por uma questão de língua, e segundo, porque o pragmatismo no Brasil, especialmente aí o povo de São Paulo, não tem olhado o MID com devido cuidado. E eu poderia dizer mais, assim, não como uma crítica a isso, mas principalmente, acho que por uma questão histórica mesmo, né? Então, me parece que o tema que eu tenho pesquisado ultimamente é importante, porque não há uma discussão realmente da ética pragmatista, diríamos assim, do MID, e das consequências desse tipo de pensamento no contexto brasileiro, e principalmente pensando os temas formativos. Então, acho que esse é um primeiro elemento do porquê esse tipo de estudo e porque eu tenho seguido, e um segundo é porque me parece que o modo como esse autor, o MID, entende os processos de formação, a estruturação do self, diríamos assim, e principalmente por considerar que o ser humano e o self, eles dependem exatamente de um processo de socialização para se estruturarem, me parece que com isso fica resguardada a necessidade de uma formação, porque nós podemos chegar a um momento aqui e discutir as questões de formação. Acho que tem todo um movimento aí de homeschooling que está discutindo o processo formativo em si e o estreitamento desse processo. E segundo, que somente, eu acho que ao levar em conta o processo, ou mesmo a teoria ética, a teoria moral do MID, é possível se dar conta de que a capacidade de bem julgar, diríamos assim, depende dessa consideração da dimensão social da vida humana e considerar seriamente isso. E um segundo elemento, me parece bastante apropriado para discutir, é de que um sujeito ou um self estruturado com capacidade de julgar, de conviver, de interagir, ele somente pode ser estruturado dentro de uma comunidade democrática. Acho que isso é importante. Essa questão, para mim, de fundo, é fundamental, diríamos assim, é fundamental, por redundância aqui. Eu quero trabalhar 3 aspectos aqui, eu já vou me alongando aqui e entrando neles. O primeiro deles, então, é exatamente demarcar o ser humano como um ser social, cujo self, o eu, ou essa noção de si mesmo, se constitui a partir das interações e das experiências de vida em uma situação social. Então, acho bem importante demarcar que para o MID, a gênese do self, ela é uma gênese social. A mente, a própria razão possuem, diríamos assim, uma origem, uma estruturação social. Tanto é que um dos primeiros textos dele, uma das palestras, ele acaba dizendo e afirmando, olha, nós devemos ser outros se quisermos ser nós mesmos, ou seja, pensando aqui dentro da perspectiva da internalização das estruturas dos papéis sociais com os quais ele trabalha, essa necessária internalização desses papéis sociais mostram o quanto o olhar do outro, ou mesmo o papel social disponível e a ação do outro impactam na formação do próprio self. Então, acho que o primeiro elemento é esse, destacar muito profundamente essa dimensão social do self, dimensão social do eu. Acho que, categoricamente, para o MID, nós poderíamos dizer assim, de que nós somente podemos ser sujeitos na medida em que somos atores ou seres sociais. Então, é a sociedade, é a dimensão da sociabilidade que nos confere e nos possibilita a estruturação de uma identidade pessoal. Me trabalha com alguns conceitos muito interessantes nesse sentido e algumas analogias que têm total correlação com o campo da educação. Eu estava lembrando de manhã quando o Gert Bista estava trabalhando aí a palestra, ele tem uma retomada dos textos e uma coletânea dos textos do MID muito interessantes. Ele foi um dos que conseguiu retomar textos meio que perdidos do MID sobre filosofia da educação,
e eu acho que um trabalho belíssimo dele, e dentro desses textos de um dos cursos do MID, sobre filosofia da educação, ele trabalha exatamente essa ideia de dois conceitos, dois exemplos ou duas analogias da estruturação do self. O primeiro deles é a ideia do brincar e o segundo do jogar. Exatamente mostrando como um simples brincar evolui para um jogar. Vamos pensar aqui no pensamento americano, né? A ideia, no modelo americano, jogar, aqui o game é um esporte coletivo. Ele trabalha aqui a ideia do beisebol, a necessidade de uma coordenação da ação, ou seja, um time só pode vencer o outro time se ele conseguir antecipar a própria jogada do time adversário e coordenar as ações entre os próprios sujeitos. Então, acho que tem essas duas analogias, um brincar, e aqui o brincar é um brincar livre, de assumir os papéis sociais disponíveis. Eu sou um professor, eu sou um policial, eu sou isso, eu sou aquilo. Evoluindo por uma capacidade de jogar, de intercambiar, e aí o Habermas se apropria exatamente dessa noção de terceira pessoa aqui, de que não basta ser primeiro, ser segunda pessoa, é necessário também ser uma terceira pessoa que poder se antecipar no próprio movimento do jogo. Acho que esse é um elemento. E um terceiro conceito importante aqui na estruturação do self, me parece, essa ideia de que a partir da convivência, dessa vida social, migra ou imigra da sociedade para o interior do próprio self, um conceito que ele chama de outro generalizado, que são exatamente as convenções sociais, os valores que vão dar suporte à estruturação da própria subjetividade. Aqui, talvez, o outro generalizado, em linguagens freudianas, nós poderíamos chamar de um alter ego, aqui, que migraria do exterior para o interior, conformando, diríamos assim, este cabedal de valores, de informações culturais, que somente são possíveis de serem assumidas e internalizadas mediante a vivência social. Ou seja, não basta dizer, é preciso viver. Aqui, eu acho, o Mitt traz isso muito, muito claro. E um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui sobre o processo de estruturação do self, para poder já entrar exatamente nas questões da ação moral aqui e da implicação disso, é de que, bom, há uma estruturação e há esse elemento de um outro generalizado que migraria da sociedade para o próprio indivíduo, ou seja, um processo de internalização, o próprio self. Entretanto, para resguardar essa questão da liberdade, da responsabilidade, acho que nós podemos ver também dentro do MID uma bipartição, diríamos assim, do próprio processo do eu. Ele mostra a existência de duas estruturas internas ao próprio eu, que ele vai chamar de I e me, ou eu e mim. Exatamente mostrando que o I, ou o eu, é essa instância do próprio self não redutível a qualquer determinação externa. Não é algo consciente, é algo apenas perceptível ou algo apenas que pode se apresentar após a ação. É a reação do próprio eu frente àquilo que ocorre na sociedade, ou qualquer demarcação, ou qualquer situação social, ou qualquer problema, diríamos assim, que se apresente, tanto de uma questão moral, uma questão intelectual e assim por diante. Então, basicamente, essa contraposição dialética, diríamos assim, que o Mitt faz internamente ao self, dividindo-o em duas partes, uma ligada mais a essa ideia do outro generalizado, e também a dimensão inédita do próprio self, do próprio eu, que não pode ser reduzido, diríamos assim, a essa dimensão do todo da sociedade. Ou seja, por um lado, a sociedade é extremamente importante, estrutura, na medida em que fornece os instrumentos e as possibilidades de uma estruturação do self, mediante, diríamos assim, aquilo que é regra, aquilo que é cultura. Por outro, há concomitante uma estrutura que não pode ser reduzida, mas que, diríamos assim, num sistema dialético, num processo dialético, dialoga internamente.
E aí eu já gostaria de passar, então, para o segundo ponto aqui da minha fala, que é exatamente olhar a questão da ação moral e interdependência social, dos motivos do agir, a justificação da ação moral. Acho importante aqui destacar que, para o Mead, a questão da moralidade, ela está extremamente correlacionada a essa dimensão social do próprio self já colocado aqui. Então, o que eu posso dizer, assim, em termos gerais, aí eu acho que eu quero me ater um pouco mais ao texto aqui, para tentar ser um pouco mais fiel, Vanderlei, Samuel e Maurício e demais aqui, porque senão eu posso aqui me perder um pouco nas minúcias, mas, de modo geral, aqui o Mead, nos textos sobre a questão da moralidade, ou da teoria moral, da teoria ética, ele vai se contrapor tanto aos kantianos quanto aos utilitaristas, vai mostrar a necessidade de uma universalização, mas, ao mesmo tempo, não apenas uma universalização da forma, uma universalização também do ato, e uma necessidade de uma fundamentação do próprio ato, e dos motivos que levam ao agir. E eu acho que aqui tem um elemento importante para nós podermos dar conta do quão importante é essa... ou do quão importante pode ser esse processo de discernimento moral, ou mesmo de esclarecimento, diríamos assim, das nossas crianças e jovens, à medida em que puderem ter um método de pensar, de refletir, e aqui volta novamente ao tema da própria mesa, à medida em que, se eu consigo refletir, pensar, e isso de uma perspectiva também social, eu estaria apto a universalizar a forma e universalizar, ao mesmo tempo, o próprio sentido, o próprio motivo do meu agir. E aí eu passo, então, aqui um pouco mais aquilo que eu tenho de texto. Mead considera que o foco da ação moral está na própria ação e no impulso que leva à ação, o que somente pode ser dado pela relação entre indivíduo e ambiente, visto que ambos, desde o ponto de vista da evolução, se adaptam entre si, respondendo concomitantemente um ao outro. E abro aspas aqui para citar o Mead. O crescimento da consciência moral deve ser condizente com o da situação moral. A vida moral reside na interação desses dois, a situação que se levanta acusando a personalidade moral, que é desigual a ela, e a personalidade que se eleva à situação apenas por um processo que reconstrói a situação tão profundamente quanto reconstrói o próprio self. Já vou tentar aprofundar um pouco isso e para mostrar como. Como destacado anteriormente, o controle social por via do outro generalizado age sobre o indivíduo. Entretanto, essa ação do ambiente, da sociedade, do ambiente aqui, entendido aqui como um ambiente ou situação social, não o determina unilateralmente, não determina o self unilateralmente. O que existe é uma mútua determinação, o que nos leva a considerar tanto as condições da ação ou situação moral advindas do ambiente, quanto os impulsos da ação do próprio indivíduo. Ou seja, aqui nós precisamos considerar os dois polos, a sociedade, a cultura, mas, ao mesmo tempo, o próprio indivíduo. Por isso, o foco do agir moral é possível de ser reduzido à consideração também da própria ação, do contexto e do impulso que leva à ação. Diferente de Kant, que acentua o papel da razão do indivíduo, e aqui poderíamos chamar de um indivíduo solipsista, Mead entende que o ponto de partida da ética não está no indivíduo isolado, mas na relação que se estabelece entre sociedade e indivíduo. Aqui reside, para mim, obviamente, um primeiro ponto de inflexão e de diferenciação entre Mead e Kant. Em Kant, a forma do juízo moral deve ser universalizável, independentemente do conteúdo. É o que podemos constatar no imperativo categórico. Já em Mead, diferente de Kant, além da forma, o conteúdo da ação também precisa ser universalizado. Neste sentido, ele afirma, abre aspas aqui, reconhecemos que não só o formato do julgamento é universalizável, mas também o conteúdo, ou seja, o fim ele mesmo pode ser universalizado. Fecha aspas. Mead também diferencia sua posição daquela dos utilitaristas, que reconhecem, de modo geral, que o procedimento moral deve ser o maior bem, aqui abro aspas novamente para o próprio Mead, o maior bem para o maior número de pessoas. Fecha aspas. Tanto Kant quanto para os utilitaristas,
tanto Kant quanto os utilitaristas, reconhecem o vínculo entre moralidade e universalidade, mas nenhum deles é capaz de formular o fim de uma ação em termos do desejo do indivíduo, expondo o conteúdo em si da própria ação. Novamente volto aqui ao próprio Mead. Abre aspas. Na verdade, o que você deve universalizar é o objeto ao qual o desejo é dirigido, aquele ao qual sua atenção deve ser direcionada para que você tenha sucesso. Você deve universalizar não a mera forma do ato, mas o conteúdo do ato. Como é que é possível isso, então? Agora eu passo e já vou finalizando também essa parte. Ao criticar Kant e os utilitaristas, Mead demonstra a necessidade de reconhecer o fim de cada estágio do ato para que uma ação seja moral, pois é necessário que os atos mesmo sejam morais. E, mais do que isso, as intenções sejam morais, diríamos assim. Nesse sentido, a intenção, o valor e o princípio empregado em cada momento são importantes para atestar a moralidade. Ou seja, em todo o processo do agir, vamos lembrar aqui, todo o pragmatismo, toda a importância de uma teoria da ação por trás aqui, desde a própria intenção do autor, passando pelas atitudes atribuídas, até o ato em si, o fim moral deve estar presente. Os motivos de nossas ações se encontram nos impulsos que nos levam à ação. São esses impulsos que orientam as metas, os fins que atribuímos às nossas condutas. Disso decorre a possibilidade de resolução de um problema ou situação moral, que essa possibilidade advém do enfrentamento do problema e não de uma situação modelar exterior. Ou seja, não há um modelo a ser seguido. É o problema em si que chama a resolução. Acho que bem alinhado aqui a teoria da ação pragmatista, né? E é um modelo de ação pragmatistas. Ou seja, a resolução nunca é externa ao próprio processo de resolução, ou ao próprio objeto em si que está se deliberando. Os melhores fins, e aqui vem os critérios, os melhores fins são aqueles que reforçam os impulsos ou motivos. Nas palavras de Mead, abre aspas novamente, podemos estabelecer um padrão desta maneira. O fim deveria ser aquele que reforça o motivo, aquele que reforçará os impulsos e expandirá outros impulsos ou motivos. Fecha aspas. Nesse sentido, a questão moral pressupõe a determinação da classe de fins que orientam o nosso agir. Ou seja, se são os impulsos e cada parte do ato, o que vale aqui, então, é exatamente o que nos leva a agir. Ou seja, o motivo pode ser testado pelo fim, em termos, se o fim reforça o próprio impulso. Desse modo, a ação será moral quando forem esclarecidas as condições mediante as quais essa ação for efetivada. Então, esse é o problema da universalização. É necessário universalizar, como disse, a questão do ato e de todo o processo, ou seja, inclusive dos próprios impulsos que levam à ação. Vencido esse problema da universalização, tanto do conteúdo quanto da própria forma do juízo moral, ainda necessitamos, entendo eu, estabelecer o critério de moralidade que deverá reger as ações, visto que podem existir motivos e valores não condizentes com a vida em sociedade. E aqui, novamente, vem um apelo, então, do Mead a essa questão da socialização e da vida em sociedade e um apelo democrático. Para Mead, numa ação moral, o conteúdo que deve preponderar enquanto impulso ou motivo deverá ser sempre aquele que expande e reforça os impulsos comunitários. Nesse viés, podemos entender que, abre aspas, todas as coisas que valem a pena são experiências compartilhadas, fecha aspas. Ou seja, a orientação máxima moral a moral será sempre o caráter social dos conteúdos em discussão. Volto a citar o Mead. Somente na medida em que alguém pode identificar com o bem comum seu próprio motivo e o fim que realmente persegue, somente nessa medida poderá chegar à meta moral e, assim, alcançar a felicidade moral. Assim como a natureza humana é essencialmente social, em caráter, do mesmo modo, os fins morais
devem ser também sociais em sua natureza, fecha aspas, no Mind, Self and Society. Ou seja, nossa moralidade, ou a nossa natureza moral, ela se coaduna à nossa natureza social. Ou seja, de alguma forma, somente como seres sociais é que conseguimos ser seres morais, e é aí que se encontra o critério de validade. As regras e os valores não podem ser, em qualquer situação moral, não podem ser estabelecidos antecipadamente enquanto um dever ser, enquanto imperativos da razão prática. É necessário descobrir quais os valores envolvidos e adequados em cada situação concreta para poder agir racionalmente em relação a cada um deles. Ou seja, a nossa tarefa, teoricamente, é estarmos aptos a descobrir e a perceber em cada processo, em cada problema moral, estarmos atentos aos próprios atos, aos impulsos que nos levam. Ou seja, aqui é uma correlação entre o método da ação moral e o próprio método científico abordado pelo Mead, e para mim aqui está muito claro a necessidade, o link de uma formação humana ou a necessidade de formação humana. Ou seja, dada essa necessidade de um olhar coletivo para o bem da própria sociedade, e exatamente para essa dimensão democrática da própria sociedade, em que somente nós podemos dizer que um sujeito pode ser formado dentro de uma sociedade democrática, um sujeito pleno, diríamos assim, capaz, apto a agir moralmente, a resolver os problemas, somente pode ser formado dentro de uma sociedade com valores democráticos. Nesse cenário, o egoísmo, ou seja, o fechamento do próprio ser humano, ele surge como uma característica de uma pessoa limitada, sem capacidade de olhar para a situação moral ou para além de si mesma e dos seus interesses. E aqui eu não quero entrar em detalhes, mas aqui nós poderíamos puxar toda uma questão aqui, ou limitada desde uma perspectiva de um próprio déficit formativo, ou limitada desde uma perspectiva da própria sociedade, ou seja, é a própria sociedade que a limitou, mas também limitada, e aí nós sabemos, desde uma perspectiva, por exemplo, de uma deficiência, e nós sabemos que algumas patologias têm essa possibilidade de incapacitar olhar o outro, sentir o outro, e assim por diante. Muito bem, e finalmente, então, o último ponto que eu trabalhei no meu texto aqui, que é exatamente o terceiro ponto: a incapacidade de pensar e de agir desde uma perspectiva social representa um déficit formativo de responsabilidade do próprio indivíduo e da própria sociedade. Então, e aí já vou indo para o final aqui, uma das questões centrais que emerge da teoria ética de Mead, para mim, obviamente, consiste na análise do grau de capacidade de cada sujeito tem de colocar-se no lugar do outro. Desenvolver a capacidade de assumir a atitude do outro, o papel social do outro, perceber o outro, de algum modo, no desenvolvimento da capacidade de articular ações cooperativas, implica no desenvolvimento de capacidades de se colocar exatamente ao lado deste outro. E também não apenas num sentido de, diríamos assim, de uma intenção para, mas realmente de participação, de cooperação. Mead não concebe o sujeito isolado como um ser, um self ilhado, diríamos assim. Ao contrário disso, como já falei anteriormente, concebe o self, o eu, em uma constante relação, individualizado porque socializado. A proposta ética de Mead conecta-se com uma forma concreta de socialização, de participação e de formação progressiva dos sujeitos sociais. Como falei anteriormente, então, e aqui eu referendo também, somente, ou desde a perspectiva de uma sociedade democrática, quanto mais democrática for uma sociedade, mais possibilidades nós teremos de formar um ser humano, um self, com capacidade de agir nessa perspectiva de olhar para o bem da própria sociedade, e parece um círculo vicioso esse, mas não o é, né? A ética, em Mead, tem a ver com a forma de organização das ações sociais através do modo como eu articula-se com outros eus. E aí finalizo dizendo: a participação social e o senso de interdependência requerem consciência crescente
de que o ser humano é um ser social, dependente das atividades de cunho corporativo, ou seja, de cunho cooperativo mesmo. A comunicação adquire contornos de um ideal ético na medida em que se diagnostica, na sociedade atual, a distância entre os fins individuais e os fins sociais. O egoísmo e outras formas de isolamento podem ser entendidos como carência de experiências de participação e, ao mesmo tempo, de comunicação, bem como déficits formativos de responsabilidade da própria sociedade, que possui um déficit, diremos assim, democrático, um déficit de formação dos próprios indivíduos, e, ao mesmo tempo, um déficit de formação individual, pessoal. Por quê? Porque há um fechamento do próprio sujeito em si mesmo, não se abrindo a essa dimensão, ou não exercendo, diríamos assim, essa dimensão da sua sociabilidade. Era isso. 26 minutos pelo que eu vi aqui, Maurício. Ok, Clédis. Obrigado, obrigado. De imediato, vamos passar para o nosso querido amigo Vanderlei Carbonara. Obrigado. Além do prestígio dos colegas que organizaram junto aqui, o Maurício que tomou a iniciativa, Samuel e Clédis que aceitaram compor a mesa, obrigado pela parceria. Obrigado, Cristiane, Leoni, Darlene, Silvia, André, Sandra, Marisa, por nos prestigiarem. O Marcos tá mais aí na peleia da organização, não sei se está conseguindo acompanhar, mas ele nos avisou que ficaria na organização ali, entre salas. Obrigado por vocês estarem conosco aqui, que a legitimidade vem de quem reconhece o trabalho. Cristiane, eu estou me lembrando, lá em 2015, que eu fui apresentar um trabalho, você estava na sala que eu apresentei também, aqui só aumenta a responsabilidade. E eu botei em umas pitadas de Wittgenstein aqui, eu acho que até vou tirar agora. Não, fica. Então, Vanderlei Carbonara, professor da Universidade de Caxias do Sul, atuo lá no programa de pós-graduação em educação, na linha de pesquisa de história e filosofia da educação, dentro da linha, obviamente, com as questões de filosofia da educação, especialmente no campo da filosofia contemporânea, entre a fenomenologia e a hermenêutica, mais diretamente. E também como colaborador do programa de pós-graduação em filosofia. E bem menos do que o Clédis, mas nas horas vagas um pouquinho de atividade administrativa, atualmente respondendo pelo curso de graduação em filosofia, o que, junto com a função recentemente passada para o Maurício aqui na sociedade, já vai como justificativa. Eu queria ter deixado um texto mais acabado para apresentar agora, e ele ficou relativamente incompleto aqui, por isso serei mais breve, até para não incorrer em falha aqui nas incompletudes. Mas, dentro da proposta da mesa, quando o Maurício fez aí a provocação inicial para nós nos organizarmos, eu propus a liberdade constituída intersubjetivamente, aportes hermenêuticos sobre diálogo e formação. Quero perseguir esse argumento da intersubjetividade e trazendo ele, claro, dentro de uma discussão sobre o que muda em relação à subjetividade moderna e, consequentemente, o que muda em relação a uma formação para a liberdade. Então, vou iniciar com a leitura daquilo que está mais sistematizado e depois complemento com alguns argumentos aqui naquilo que ainda ficou por se desenvolver. O tema da liberdade, quando abordado na filosofia e na educação, e não será diferente na política e no direito, ganha destaque em sua concepção moderna. Isso não por desconsiderar seus antecedentes que remontam ao menos ao livre-arbítrio agostiniano, mas pela relevância histórica que o desenvolvimento moderno legou ao tema. Do legado inglês do século XVII, que cunhou o indivíduo como capaz de decidir sobre os assuntos de foro privado, passando pelo legado francês do século XVIII, que reivindica, via igualdade, a liberdade de ação na sociedade,
chega-se ao pensamento germânico do final do século XVIII, início do século XIX, que eleva a liberdade à plena existência subjetiva do homem no mundo. O sujeito autodeterminado, que pela consciência eleva-se à razão universal, alcança plena liberdade numa dialética do esclarecimento. Nesse contexto, é função da educação promover tal elevação espiritual, aplacando no indivíduo suas inclinações, para que se volte espiritualmente ao que a razão lhe mostra ser verdadeiro e moralmente correto. Essa liberdade subjetiva se efetiva como maioridade, em oposição à menoridade, na dinâmica de Minderheit e Unminderheit, que prescinde que qualquer heteronomia, para bem deliberar nas ações privadas e públicas. Se a educação ganha destaque na formação do sujeito autônomo, é desejável que a condição de maioridade se dê como superação de qualquer dependência de educadores que sigam orientando as escolhas, decisões e ações desse sujeito. Assim, a educação é o meio para se chegar à liberdade subjetiva, mas que se faz dispensável, essa mesma educação, à medida que tal maioridade já esteja consolidada na formação do caráter. Ao contrário do que hoje as diretrizes da OCDE tanto insistem na ideia de aprendizagem ao longo da vida, a modernidade colocaria a educação datada. Ela tem uma função específica, sob pena de que, se ela é necessária para a vida inteira, bom, então ela não produz aquilo que deveria, a autonomia que se espera. Nesse percurso, a modernidade consolidou-se sob o signo da liberdade subjetiva e assegurou, pelo direito privado, o espaço do indivíduo na sociedade, que se eleva continuamente a um esclarecimento civilizatório. Observe-se que o fundamento metafísico que subjaz a essa concepção não permite outra perspectiva senão o progresso civilizatório como necessário. Há, portanto, uma promessa de contínua ascensão da humanidade ao estágio de esclarecimento sempre mais pleno. Sobre isso, comenta Habermas, está no livro Discurso Filosófico da Modernidade. É própria ao esclarecimento a irreversibilidade dos processos de aprendizado que se fundam no fato de que os discernimentos não podem ser esquecidos a bel prazer, mas só reprimidos ou corrigidos por discernimentos melhores. Por isso, o esclarecimento só pode compensar seus déficits mediante um esclarecimento radicalizado. Por isso, Hegel e seus discípulos precisam depositar sua esperança em uma dialética do esclarecimento na qual a razão vale como uma equivalente do poder unificador da religião. Ocorre, porém, que tal crença na humanidade encontra refutações históricas e filosóficas demasiadamente consistentes para que se perpetuem ideias de progresso civilizatório que não admitam as contradições internas a essa ascensão. A história exige que se traga ao debate a contradição produzida no interior das nações que mais se autodeclararam civilizadas, obviamente dentro de um contexto europeu, quando essas nações lançam-se em autodestruição, valendo-se para isso de seus mais elevados recursos de conhecimento científico com pleno uso da razão. E, dentro disso, o que ganha maior expressão são as duas grandes guerras do século XX. O que outrora for apresentado como aprimoramento humano terá de enfrentar a barbárie interior produzida pela mesma autodeterminação, antes louvada como substituto do poder unificador da religião. No correr dos eventos históricos que põem em dúvida o projeto da dialética do esclarecimento, temos rupturas intelectuais que colocarão ainda mais a liberdade subjetiva para fora da centralidade que a modernidade lhe pretendeu dar. Então, aqui tem uma questão importante do quanto eventos históricos desautorizam esse projeto filosófico da modernidade. Se a própria modernidade tem, nos ideais da Revolução Francesa, o acontecimento histórico que corroboram
os eventos posteriores do final do século XIX, especialmente do século XX, revertem aquilo que se almejava. Mas agora passo para isso que são os movimentos intelectuais. Nietzsche, com sua genealogia, reivindica o retorno ao dionisíaco esquecido e afirma o indivíduo como conjugação de duas dimensões que tanto reúnem suas pulsões vitais quanto sua racionalidade, negando que a autoconsciência seja fundante do sujeito, especialmente no texto sobre o nascimento da tragédia. Ainda, com o anúncio da morte de Deus e a renúncia a qualquer fundamento, Nietzsche também impõe a morte do humanismo e do sujeito moderno. O Wátimo vai fazer uma construção muito interessante sobre essa relação entre morte de Deus e morte do sujeito. Está no fim da modernidade do Wátimo. Freud, ao descrever o inconsciente como condição da existência humana, desautoriza a autodeterminação do sujeito moderno. Se outrora caberia almejar uma educação para a autonomia de modo a crer no pleno poder de decisão, agora, com a psicanálise, fica desautorizado o ideal de objetividade e previsibilidade acerca da possibilidade de formação do caráter esclarecido. Ainda, Wittgenstein, em sua segunda fase, desvincula a consciência de qualquer mística unificadora de significado e reivindica a linguagem ordinária, portanto, a condição intersubjetiva como única possibilidade de compartilhamento de algo comum entre os indivíduos. Nesse contexto, os discursos sobre a liberdade e sobre a educação para a liberdade já não mais podem se sustentar sobre as bases modernas que lhe deram sustentação durante muito tempo. O conjunto dos desafios da convivência social na contemporaneidade exigem novas bases de sustentação da liberdade, agora legitimada nas próprias relações que se estabelecem. Se a mesma modernidade viu no espírito subjetivo os recursos de emancipação das forças naturais, conduzida ao mais pleno grau por um projeto formativo orientado pela dialética do esclarecimento, a emergência contemporânea frente à pluralidade de modos de relações humanas passa a exigir que essa pretendida emancipação agora se justifique socialmente. Então, o meu ponto aqui está num descolamento daqueles argumentos modernos que, com muita legitimidade ao seu tempo, trouxeram a liberdade para um elemento central dos processos educacionais. É coerente com a própria modernidade, que ancora nesse sujeito autodeterminado, dar à liberdade essa centralidade, e com todos os alcances que isso tem na política e tem no direito também, porque, sobretudo, o direito ele se ancora, até hoje, profundamente nesses ideais modernos, e tem aí boa parte da sua justificação. O problema é que tanto esses movimentos históricos quanto esses movimentos intelectuais que desautorizam aquela subjetividade como autodeterminação na esteira de uma liberdade subjetiva, se esses movimentos forem levados a sério, bom, então manter a centralidade na liberdade começa a se tornar, ao menos na liberdade subjetiva, começa a se tornar insustentável. E por isso agora o jogo aqui é de um deslocamento para o âmbito intersubjetivo, e há um redimensionamento de uma ideia de liberdade e de educação para a liberdade nesse sentido. Na esteira da inflexão operada por Nietzsche, esse estudo assume como linha argumentativa a renúncia à restauração de qualquer projeto de esclarecimento subjetivo, para dar lugar a uma racionalidade que não mais recorra a bases metafísicas, mas resignada a tomar como única possibilidade de legitimar qualquer ordenamento social e projeto formativo, o que se possa assim constituir em contextos intersubjetivos, circunscritos aos contextos sócio-históricos em que se efetiva. Nesse deslocamento da modernidade para a contemporaneidade, considerando-se a referência já feita a Wittgenstein, a linguagem assume condição central para a legitimidade de qualquer discurso verdadeiro. Ora, dada a linguagem tal centralidade,
então importará atentar aos seus modos de expressão. É com esse escopo que se chega ao diálogo como condição mais plena possível da condição de legitimidade. Assim, a liberdade deixa de ser uma decorrência da autodeterminação do sujeito autônomo para justificar-se num jogo intersubjetivo que visa assegurar a existência livre de seus partícipes. Ou seja, não há liberdade já dada. Não há liberdade como fundamento primeiro. Só há a possibilidade de que quem participa de um jogo social, que é um jogo linguístico, possa construir condições de liberdade. Então, a liberdade não é condição primeira. A liberdade é uma possibilidade de construção dentro desse processo. E o argumento aqui, que eu quero dar continuidade, ele passa muito pelo diálogo, porque é a única possibilidade de construção de legitimidade, ou pelo menos a mais efetiva possibilidade de construção. O percurso argumentativo aqui proposto assumirá a impossibilidade de se fundamentar o sujeito na liberdade ou tomar a liberdade como determinante das relações. Essa afirmação pode parecer estranha, até mesmo insustentável, se posta sob a perspectiva da modernidade. Porém, se considerarmos a crise da subjetividade e, com isso, da liberdade subjetiva, será importante buscarmos outros modos de justificação das relações humanas que contemplem as exigências intersubjetivas da contemporaneidade. O que se tratará é de uma liberdade que precisa justificar-se, uma liberdade que não se basta a si mesma. Essa justificação agora só pode ocorrer na relação com outrem. Para Emmanuel Levinas, a liberdade não tem primazia. A liberdade se justifica a partir da responsabilidade que se assume diante do outro. O professor Bista, hoje de manhã, fez uma rápida referência, nem tão rápida até, fez uma referência importante a Levinas nessa perspectiva do outro. Levinas é o autor que vai retirar a primazia da liberdade. Não que desautorize a liberdade, mas retira essa condição que a modernidade vinculou a subjetividade à própria liberdade. Porque Levinas é um dos autores que já não assume a ideia do sujeito autodeterminado, mas reconstrói a ideia de subjetividade a partir da intersubjetividade. A alternativa de justificação da liberdade na contemporaneidade parece ganhar especial alcance quando posta no espectro do diálogo. Recorre-se, então, ao diálogo hermenêutico como possibilidade de constituição de relações que propiciem que o exercício da liberdade como bem intersubjetivamente desejável e assegurado a todos os seus partícipes. Se para um autêntico diálogo é preciso, antes, expressão do Gadamer, deixar viger em si algo contra si, portanto, dando lugar ao outro, dando ao outro igual possibilidade de estar certo, então todos terão asseguradas as condições de participar do jogo argumentativo. O Gadamer coloca com muita força nessa condição para o diálogo. Eu só posso entrar num diálogo se eu estiver disposto a admitir que o outro possa ter razão. O deixar viger em si algo contra si. Porque se eu adentro num diálogo condicionado a convencer o outro do meu ponto de vista, bom, então não há abertura a esse outro. E poderá haver algum tipo de debate, alguma outra forma de conversação, mas que não constituirá efetivamente aquilo que se possa chamar como um diálogo, um autêntico diálogo que assim se possa se pôr. E a ideia de liberdade aqui, e de uma educação para a liberdade, é dela não estar desde já assegurada, e porque, do ponto de vista social, ela não está. Do ponto de vista, nós encontramos meios de expressão e de vivermos livremente, ou não encontramos, a depender dos meios em que estamos inseridos. Quanto muito o aparelhamento jurídico, ele pode nos oferecer alguma forma
de garantias mínimas, mas não do exercício livre. O exercício livre, ele se assegura nas próprias relações, portanto, ele depende muito do modo como nós estabelecemos essas relações. É nesse ponto que a formação merece especial atenção. Constituir-se como sujeito disposto ao diálogo não é algo que se alcance apenas de modo espontâneo, mas exige cultivo de si na elaboração das experiências vividas, sobretudo aquelas marcadas pela negatividade. O Gadamer vai trabalhar com muita força na ideia da formação a partir do pateimatós grego, né, do aprender pelo sofrer, ou vai usar a expressão justamente experiência da negatividade, a partir da qual é preciso fazer esse novo processo de elaboração. Ora, uma formação que tome as experiências vividas como processos constituintes dos sujeitos apontará para condições que favoreçam a disposição de abertura ao diálogo, promovendo maiores recursos para a efetivação de relações intersubjetivas propícias a existências livres, não conflitantes entre si. Agora revejo já o termo que eu escrevi aqui, o problema não é que as relações sejam conflitantes, o problema é que as relações sejam, por vezes, autoeliminatórias entre si. Mas o desafio de construir relações em que as divergências, elas operem num campo de razoabilidade, de convivência, com disposição ao diálogo, mas que não haja a negação do outro por conta de qualquer divergência ou por conta de posições antagônicas. Então, aqui, o desafio passa nessa tentativa de construção, parece ser um dos grandes desafios dos processos educativos, quando a gente vai para as escolas, para as universidades, e nós ainda temos como uma regra tácita que as pessoas precisem, por exemplo, se distribuírem nos espaços físicos de maneira enfileiradas, dificultando a relação humana. Tem muitas formas, mas eu circulo por aí e vejo que ainda a maioria dos espaços educacionais tem pessoas onde o recado dado é olhe para a nuca do outro e não olhe para os olhos do outro, os olhos atrapalham. São coisas prosaicas, claro, que não resolvem todas as coisas do mundo, mas o diálogo não é algo posto como uma condição urgente, não é um ponto central dos currículos. Bom, e o afastamento entre as pessoas, dentro dessa perspectiva de que cada um precisa se resolver, todo mundo que conhece as situações em que solicita aos estudantes que façam trabalho em grupo, e não poucas vezes alguém diz assim, mas trabalho em grupo, deixa eu fazer individual que eu faço melhor, por conta dessa dificuldade de lidar com o contraditório, de precisar argumentar e contra-argumentar, quando justamente nessas experiências, onde ali pode ocorrer a experiência da negatividade, está a possibilidade de se construir existências livres em que as liberdades não sejam autoeliminatórias, e nem tentem voltar aquele velho ditado popular de que a minha liberdade termina onde começa a do outro, tal como se tivesse cerquinhas para que cada um fosse livre no seu próprio cercadinho. Então, um pouco esse é o caminho que eu estou explorando aqui, mas acabei não deixando o texto tão arrumado quanto eu gostaria de ter deixado pela importância do evento e do debate aqui, mas a partir daí fico à disposição para continuar o diálogo. Obrigado. Ótimo, Vanderlei. Obrigado a você. Cabe a mim agora falar de mim mesmo. Falar do meu trabalho, daquilo que trago nesta mesa como espaço de contribuição ao debate da formação humana e liberdade na contemporaneidade. Gente, então, professor Maurício Farinon, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, participo do grupo de pesquisa em filosofia da educação, ligado à linha de processos educativos, lá do PPG, mestrado e doutorado. Atualmente também estou na função de vice-coordenador do programa, junto com a professora Marilda Pascal Schneider, e desde hoje, então, graças ao Vanderlei Carbonara, faço parte também da direção da Sofia. Mas, enfim, vamos lá, né?
que serão 2 anos muito bonitos, muito aprendizado e muitas conquistas de relações e para a própria sociedade mesmo, que é o nosso grande objetivo enquanto pesquisadores na área da filosofia da educação. O que eu trago para vocês não é que destoa, mas vai em uma outra linha de reflexão sobre o tema da liberdade e da formação humana, mas, repito, não é destoar, mas é um outro caminho de abordagem dessa temática. Obviamente que não desconsidero, em hipótese nenhuma, toda a tradição que vem desde a Grécia até os nossos dias, em termos filosóficos, no conceito de liberdade, no conceito de formação humana. Mas, como meus orientandos já me conhecem, sabem a minha linha de pensamento das atuais pesquisas, desenvolvo aqui algumas concepções, e faço isso de forma muito livre, tomando nota um pouco do que eu, batendo o olho, pelo menos um pouco, do que eu rabisquei para a comunicação de hoje, mas abrindo, na realidade, para um debate posterior. Então, me filio aqui a abordagem das capacidades, do indiano Amartya Sen. Trago aqui algumas reflexões especificamente vinculadas, ou provocações vinculadas ao livro, a partir do livro As Pessoas em Primeiro Lugar. Claro que, com isso, dialogando, obviamente, com os conceitos de liberdade e de democracia que está no conjunto da sua obra. Bom, vale lembrar, para os que estão acompanhando as apresentações e que poderão entrar no debate posterior, que esta mesa ela tem como tema, né, formação humana e liberdade. E a tese que orienta esta mesa é que a formação humana é condição para a liberdade. Em defesa desta tese, de que a formação humana é condição para a liberdade, é que eu recorro aqui, em minha apresentação, minha comunicação, à teoria seniana e à concepção de desenvolvimento que ele defende na sua obra, no conjunto da sua obra. Amartya Sen tem uma chave muito forte, a partir de um título de uma obra, inclusive, dele, que diz o desenvolvimento como liberdade. E soa enigmático afirmar que o desenvolvimento significa liberdade. Ao menos enigmático, porque nos demanda um esforço de compreendermos o que é o desenvolvimento, o que é a liberdade, como isso se articula. Também pode soar estranha a afirmação acerca de liberdades, como ele apresenta de forma intensa no conjunto da sua obra, pode soar estranha a afirmação acerca de liberdades instrumentais e liberdades substantivas. Enigmática e estranha pode parecer a informação de que a educação para Amartya Sen, e aqui a gente já começa a entrar, muitas vezes, podemos entrar aqui em algumas sutilezas do conceito, né, de que a educação é uma oportunidade social em caráter de liberdade instrumental. Eu quis iniciar aqui falando que pode soar muito estranho, muito enigmático, ou até estranho e enigmático algumas afirmações do autor. A educação como um instrumento. Uma liberdade instrumental. Tentarei desenvolver aqui alguns argumentos. Eu não vou neste momento, posteriormente no debate possível, né? Mas nesse momento aqui eu não vou esclarecer os conceitos de liberdade, de desenvolvimento, de instrumentalidade, de substantividade que envolve a liberdade. Tá? Então, isso podemos fazer posteriormente, se for o caso. Vou pressupor algumas coisas e vou tentar tecer aqui alguns argumentos defendendo exatamente esta concepção da liberdade, ou melhor, da educação como uma oportunidade social, que, por ser uma oportunidade social, pode ter vários elementos em jogo que me levam a não escolha,
ou a escolhas equivocadas, que podem me levar a segmentos sociais, inclusive, e não a construções sociais. Mas, enfim, a questão central que me chama aqui, que também não está de todo resolvida, né, obviamente, então, a educação é uma oportunidade social em caráter de liberdade instrumental. Que consequências, que argumentos eu trago aqui como consequência desta expressão? Educação é uma oportunidade social em caráter de liberdade instrumental. Primeiro, faz-se necessário que distinguir um contexto instrumental de um contexto instrumentalizador. Então, o primeiro ponto tem que ficar muito que provoca, né? Porque quando a gente diz assim, educação, ela está ligado a uma oportunidade social que se vincula a uma liberdade em caráter de liberdade instrumental, podemos dizer assim, não, mas então a educação é instrumentalização, não, ela tem que distinguir isso, né? O contexto instrumental de um contexto instrumentalizador. Um instrumento, um equipamento, é algo que tende a. É algo que está para algo. Que está em função de. É algo em referência a. Em uma palavra, o instrumento é um meio a partir do qual eu desenvolvo. Então, para algo, em função de algo, em referência a algo. Nesse sentido, então, um contexto instrumental pode ser entendido como circunstâncias a partir das quais os bens nelas existentes, os recursos existentes nesse contexto, são criados e tidos à mão como referência ao que se pode fazer a partir deles. Aqui para mim é muito forte, inclusive não que a Amartya Sen traga essa referência a Heidegger no seu texto, mas para mim é muito forte, inclusive, a própria concepção que Heidegger tem de instrumento. E como que a presença humana, o ser humano aí, não se converte em um instrumento. Ou seja, não está na mão. Não é algo que está à mão, disponível para. Mas enquanto presença, e aí vem todo o contexto que o próprio Vanderlei e Cléris antes abordavam, né? Enquanto presença, ela está junto a. Esse estar no mundo não é instrumento. E aí a gente já pode entender um pouco até esse trocadilho, né? Que a educação é um instrumento que tem como objetivo não instrumentalizar. Ou é um instrumento a partir do qual o ser humano não se torna instrumentável. Bom, sigamos. Então, ok, vivemos um contexto, estamos inseridos em um contexto instrumental no qual existem recursos, existem situações, existem direitos, existem elementos a partir dos quais nós temos na nossa mão possibilidades de fazer uso deles para algo. E a escola, as informações, o conhecimento, os recursos tecnológicos, eu quero localizá-los aqui. Ou seja, estou me referindo aqui a espaços instrumentais. São espaços instrumentais. Eles são importantes para algo. Eles existem em referência a algo. Eles existem em função de algo. O problema é conseguirmos definir exatamente esta referência aqui. Quer dizer, na realidade, ultimamente, nós temos a escola muito bem definida a partir de certas políticas ou normativas, a escola como um instrumento de referência a questões muito instrumentalizadoras, né? O instrumento que instrumentaliza. Por isso a colocação aqui da formação humana e liberdade, como condição para a liberdade. Bom, os instrumentos são importantes para algo, e neste caso pode residir um problema. Podem ser considerados meios de instrumentalização e não de libertação. Podem ser uma referência a alguma realidade que eu tenho à mão,
para instrumentalizar e não para libertar. Ao se localizar como um problema, ao se localizar como um contexto instrumental que instrumentaliza, a educação torna o ser humano algo para, torna o ser humano em função de, torna o ser humano em referência a. Isso, então, é quando a gente pensa essa oportunidade social chamada educação vinculada a um caráter de uma liberdade instrumental que tem como finalidade instrumentalizar. Ao localizar como a educação, então, como um contexto instrumental que liberta, a educação concebe o ser humano em sua dignidade, como fim em si. E, obviamente, né, é um fim em si que não é somente para si. Ou talvez ali esteja a grande abertura da alteridade, inclusive. Este em si para o outro, em si com o outro. E volto a enfatizar aqui a defesa de que nós, ao contrário do que nos vem legado pela teoria liberal, de que nós não podemos nos colocar no lugar do outro. Do Smith entendia muito isso, se colocar no lugar do outro. E aqui eu coloco, acompanhando inclusive algumas expressões do próprio Clédios anteriormente, né, colocar-se ao lado, junto ao outro, que é próprio do jogar. Né, e o Vanderlei vem trazendo um pouco a questão do diálogo, do jogo linguístico entre o subjetivo. Eu não jogo me colocando no lugar do outro, eu jogo ao lado do outro, com o outro. Então, ali está a ideia de um contexto instrumental que não instrumentaliza. De um contexto instrumental que, portanto, um contexto em que se faz uma referência a algo que está aí para algo, e este para algo, trago aqui o elemento de ser o para a construção da liberdade substantiva no ser humano. Fica o conceito aqui em aberto, para depois voltarmos a ele. No contexto da obra de Amartya Sen, a educação é uma liberdade instrumental que contribui, ou que é condição, portanto, para a liberdade substantiva do ser humano. Primeiro aspecto. Então, o segundo aspecto, sempre lembrando, vinculado àquela ideia da educação como uma oportunidade social em caráter de liberdade instrumental, ou seja, a educação é uma liberdade instrumental. Letra B, então, inseridos em um contexto instrumental, nos dirigimos ao problema das privações instrumentais. Das privações próprias desse contexto de direitos que nós temos. E aqui, citando Amartya Sen, no livro As Pessoas em Primeiro Lugar, então, inseridos em um contexto instrumental, nos dirigimos ao problema das privações instrumentais e aqui então, citação, e dos termos desfavoráveis de inclusão e de condições adversas de participação. Fecha aspas. Amartya Sen concebe 5 tipos de liberdades instrumentais, ao mesmo tempo em que identifica o desenvolvimento como sendo tais liberdades. E aí, quando eu for citar agora, nomear pelo menos essas 5 liberdades instrumentais, a gente pode já começar a pensar, né, nessa expressão seniana, os termos desfavoráveis de inclusão e de condições adversas de participação nessas liberdades instrumentais. Quais seriam elas? São as liberdades políticas, as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, a garantia de transparência e segurança protetora. Bom, e essas 5 liberdades instrumentais ele desenvolve de forma intensa, aí nós falávamos sobre isso na última aula, no PPG, inclusive, no livro Desenvolvimento como Liberdade. Bom, veja bem, se nós temos as liberdades instrumentais, ou seja, essas liberdades que são condições para que possamos desenvolver a liberdade substantiva em nós.
que é a liberdade entendida como condição de agência, ou condição de ser sujeito. A pergunta, por um contexto social nosso, político, econômico, dos termos favoráveis ou desfavoráveis a essa inclusão do ser humano nesta liberdade instrumental, das condições adversas ou facilitadoras de participação do ser humano nessas características de liberdades instrumentais, de ser portador de liberdades instrumentais. Veja bem, a liberdade instrumental para Amartya Sen ela é própria de um contexto, de uma estrutura. Mas a liberdade substantiva, como consequência delas, não é mais estrutura institucional. E agora sim, essa liberdade substantiva, ela demanda o jogo intersubjetivo. Ela demanda o jogo dialógico. Ela demanda um processo de constituição de si, de construção de si, para além do recurso político, econômico, social, de transparência, de proteção. Mas nessas 5 liberdades está uma base para a substantividade da vida humana. Essas são liberdades instrumentais, pois, sendo atendidas, não precisamos gastar nossa vida e nossos esforços lutando contra as privações derivadas da sua ausência. E hoje nós temos um momento no Brasil muito elucidativo, muito ilustrador de como as pessoas precisam gastar a vida e os seus esforços lutando contra privações derivadas da ausência de liberdades instrumentais. Quando as oportunidades sociais não são garantidas. E por oportunidades sociais nós temos a educação, a saúde, por exemplo, tá? Quando as facilidades econômicas não são garantidas, quando as liberdades políticas não são garantidas, quando a transparência, e hoje tão fortemente preocupante isso, né? A transparência não é garantida. Quando não temos segurança protetora, quando nós não temos essas liberdades, e por que elas são liberdades? Porque sem elas, nós não conseguimos construir com as condições para a substantividade da vida humana. Nós ficamos presos a esforços constantes contra as privações que elas derivam por causa da sua ausência. O problema social, o qual envolve diretamente a vida das pessoas, portanto, né, questão social, está no fato da inclusão nos processos de desenvolvimento. Está no fato da inclusão. O problema social está no fato da inclusão. E aqui não trata a inclusão numa perspectiva dos menos favorecidos, por mais que sim, ali está o grande problema da inclusão. Até porque a exclusão está normalmente ligado aos menos favorecidos. Mas aqui o problema social está no fato da inclusão nos processos de desenvolvimento, ou seja, os processos de garantia e ampliação de tais liberdades. O fato da inclusão nas liberdades políticas, o fato da inclusão nas facilidades econômicas, o fato da inclusão nas oportunidades sociais, o fato da inclusão na garantia da transparência, o fato da inclusão na segurança protetora. E, em consequência, dependendo dos termos de participação ou de não participação nestas liberdades instrumentais, ocorre a possibilidade ou a negação da liberdade substantiva, compreendida aqui como a condição de ser sujeito, a condição de ser agente de cada indivíduo. A condição a partir do qual ele pode entrar no diálogo intersubjetivo. Ou uma das condições. E aqui especificamente falando das condições sociais. O conceito de agente em Amartya Sen é ser capaz de construir resultados a partir de uma ação própria, de uma ação que somente ele pode fazer, mas uma ação que ele tenha razões para valorizar.
há uma intensa colocação aqui no elemento social desta compreensão. Porque são realizações que vão ocorrer de forma valorada. E esta valoração que é o problema. Porque ela não acontece de forma estritamente subjetiva, mas ela acontece mediante a abertura a perspectivas que vêm de outros. A não maximização do autointeresse. Portanto, demanda todo um jogo aqui do colocar-se junto a. Ampliação do leque informacional. Espaços do debate interativo. Que está provavelmente marcado como característica da democracia, inclusive. Em síntese, estando excluídas as liberdades instrumentais, somos privados das possibilidades de desenvolvermos a liberdade substantiva, pois precisamos gastar nossa vida lutando contra essas privações e não temos condições, portanto, de nos colocarmos como sujeitos. Isso torna a inclusão e a igualdade, ou o seu contrário, a exclusão e a desigualdade, um problema do desenvolvimento humano. E sobre tais perspectivas deveria ser estudada o tema da inclusão e da exclusão, como um problema do desenvolvimento humano. Seja inclusão ou exclusão, na dimensão que formos pensar aqui, na própria ideia de inclusão de deficientes, das minorias e assim por diante. Letra C, se o desenvolvimento é liberdade, e aqui eu vou continuar com o argumento anterior, né? Mas já no outro tópico, se o desenvolvimento é liberdade, a liberdade é o princípio da inclusão. Ou seja, somente há inclusão dentro da possibilidade de gerar resultados que se quer, resultados que eu posso realizar a partir de uma avaliação razoada, a qual equivale a ter a oportunidade de raciocinar sobre o que se quer, mesmo que seja necessário algum tipo de poder indireto, algum tipo de ação indireta, como o caso de pessoas com algum tipo de impedimento e deficiência associada. Amartya Sen, na obra As Pessoas em Primeiro Lugar, cita o problema da exclusão como a violação através da exclusão. Violação através da exclusão. Mas naquela perspectiva lá, tá? De que a exclusão dos processos de desenvolvimento, a exclusão dos processos de liberdade instrumental, daquelas 5 liberdades. Então, a violação através da exclusão como movimento interno da própria inclusão. Né? A violação através da exclusão como movimento interno da própria inclusão. Por exemplo, lutarmos lutarmos não, né? Mas enfim, nos mobilizarmos contra determinada empresa, determinado espaço empresarial que explora os seus funcionários, gerando um fechamento desta empresa e gerando um problema daqui a pouco muito mais grave do que se tinha. Não que se legitima aqui a exploração, mas em vez de solucionar um problema, se cria um problema muito maior. Né? Ou estamos incluídos em um espaço escolar e nesta inclusão somos violados por exclusão. Como o não cuidado com o que significa realmente termos crianças, outras pessoas dentro de, fazendo parte de. E aí entra um elemento da identidade aqui. É para mim, muito interessante, né? Eu não sou apenas um afrodescendente dentro da escola, mas eu sou um cidadão, eu sou um ser humano. Eu sou um afrodescendente. Eu não sou somente um deficiente dentro da escola, mas eu sou uma pessoa, um ser humano dentro desse espaço. E o limite disso é a violação através da exclusão e no movimento interno à inclusão. Por último,
muito vinculado ao tema da liberdade também. A pergunta que se impõe é, em linguagem siniana, se a democracia pode sair pelo cano de uma arma. Conforme as pessoas, em primeiro lugar, página 52. Se a democracia pode sair pelo cano de uma arma, essa expressão que ele usa lá, ou poderíamos dizer aqui, se a democracia pode surgir através exatamente da potencialização das liberdades instrumentais com vista à liberdade substantiva. A tese que pode ser defendida é que a democracia se constitui na mesma proporção, e aqui eu faço um jogo, né, que a democracia se constitui na mesma proporção em que o giz se gasta nos quadros escolares. É um outro pó que está em jogo, não é o pó da pólvora. A alusão aqui ao giz parece um pouco retrógrada, né, mas ela é retórica. Talvez até crítica à defesa de que as tecnologias digitais são a salvação como motor da qualidade da educação. Mas, quando falamos em formação humana e liberdade na contemporaneidade, precisamos nos questionar sobre isso. Se a democracia pode sair pelo cano de uma arma. Se a pólvora é o pó que constrói a democracia. Ou se a democracia é construída pelo outro pó. O pó que resulta da escrita no quadro. Figura retórica. Bom, e aqui passo, então, ao momento final, termino aqui minha fala. Passo a palavra para o nosso querido ex-presidente da SOFI, há poucas horas, não mais presidente da SOFI, nosso querido amigo Samuel Mendonça. Estou, agora sim. Estava com problemas técnicos aqui. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Quando Maurício me convidou, eu aceitei de pronto, sem saber que os meses seguintes seriam bem densos e tensos em relação às nossas atividades acadêmicas, mas felizmente foi possível. Quando, inclusive, por ocasião do encaminhamento do resumo, eu estava em uma viagem fora do Brasil, sem computador e com muita dificuldade de acesso à internet. Peço desculpas de novo para os nossos amigos da nossa mesa. Eu preparei alguma coisa para a gente conversar, e aí talvez, na direção do Maurício, que ele usou o termo que destoaria um pouco, acho que eu vou destoar muito, até para que a gente possa conversar e abrir a interlocução até com as pessoas que aqui estão. Então, eu quero dizer que o que eu preparei é uma literal e intencional provocação. Talvez alguns possam se assustar já com a minha primeira exposição, mas eu quero deixar claro que se trata aqui de um exercício filosófico, pelo menos da maneira que a gente pensa a filosofia, e nós sabemos que na nossa sociedade, às vezes, a gente tem, além do nosso público, temos também pessoas que aparecem que não necessariamente são da filosofia, por exemplo, né? Por esse motivo, eu preparei aqui um PowerPoint. Bom, enfim, como eu disse, primeiro o agradecimento, né? O Maurício, Clétis, que eu ainda não tinha tido contato, mas eu tenho um colega do programa que estuda MID, então já gostei muito da sua exposição. Também do Vanderlei, que eu não preciso dizer nada do nosso trabalho na direção da SOFI nos últimos anos, né? O Vanderlei é um parceiro para todas as obras, literalmente. E o Maurício, alguém que também tem tido uma ótima interlocução desde alguns eventos, né, na Federal lá de Santa Maria, e aí bancas e outras atividades. Muitíssimo obrigado. Eu pensei esse tema, na verdade, no resumo eu tinha colocado liberdade, mas eu fiz aqui para essa exposição alguns ajustes, pensando na temática da mesa, que é formação humana e liberdade na contemporaneidade. Eu poderia ter muitas entradas aqui, e aí eu vou explicar as minhas decisões e apresentar as provocações, certamente serei motivo aqui de muitas críticas e estou preparado para isso. Primeiro, lembrando Darcy Ribeiro, que naquele texto sobre o óbvio, afirmou que a crise da educação brasileira é um programa. Esse é um primeiro pressuposto que eu quero aqui chamar a atenção. Alguns até dizem que ele disse que a crise é um projeto. Não, no texto, que foi uma conferência oferecida lá na SBPC, em 77, depois publicado nesse texto
sobre o óbvio, se não me engano, exatamente ele diz isso, que a crise da educação é um programa. E se é um programa, talvez nós estejamos já fadados ao malogro. Daí eu formulo a seguinte pergunta: a formação humana pode ser compreendida para além do imaginário e da fantasia, no caso brasileiro? Eu vou explicar um pouco o que eu estou chamando de imaginário e fantasia, as minhas referências sobre isso, porque eu estou um pouco desconfiado mesmo que formação humana é possível quando políticas públicas educacionais são destruídas. E aí, fazendo coro com Darcy Ribeiro, se a educação brasileira é um programa, se a crise é um programa, a destruição que a gente tem visto nos últimos anos é só uma continuidade de uma destruição que já está aqui desde sempre, sem minimizar. Claro que é preciso reconhecer alguns avanços de alguns tempos, mas como um todo nós temos esse... E aí eu posso formular aqui uma hipótese forte, certamente que pode não, deve ser contestada, mas eu quero formular. Não há formação humana ou liberdade na contemporaneidade. Eu estou falando do Brasil, eu estou falando da experiência de um país que elege políticas públicas para que elas sejam alvo de destruição. Eu estou falando de um país que elege os intelectuais, as escolas, justamente como opositores e, portanto, alvos, e alvos devem ser extirpados. Eu estou falando de uma educação, portanto, específica, de um país específico e não de qualquer outro lugar, da educação brasileira. Se essa afirmação se sustenta, e eu vou tentar evidenciar que sim, talvez a gente não tenha condições de falar em formação humana ou mesmo de liberdade, no caso brasileiro. Vamos avançando. Contexto, primeiro, retomada, e aí os meus autores dessa apresentação. Contextos diferentes, Hume, do 18, Nietzsche, que está lá no século XIX, mas que eu vou mostrar, não que eles tenham concordado em algumas coisas, discordado de outras, aqui não importa muito, mas eu vou mostrar o que me interessa de um e outro para a minha reflexão que eu apresento aqui para essa mesa. É claro que no século XX a gente tem um destaque importante em relação à questão das tecnologias, e as conquistas, elas são um fato, mas ao mesmo tempo, e paradoxalmente, nota-se um aparente atraso, eu estou sendo super generoso, humano em relação à elevação do espírito no mesmo período. Então, você tem um desenvolvimento, isso é um diagnóstico de todo mundo, que dizer, a ciência realmente ela avançou muito. Aí a gente lembra das 2 guerras mundiais e a gente já pega, ou de uma pandemia com uma outra guerra, ou de uma pandemia com um projeto de destruição da educação em plena pandemia, por exemplo. E daí eu pergunto, que formação humana é possível quando políticas públicas educacionais são ameaçadas ou destruídas? Eu vou retomar essa pergunta algumas vezes. Ainda na esfera de contexto, reconheço, sim, que houve aprimoramento da formação humana no ambiente escolar no Brasil, por meio do desenvolvimento de políticas educacionais, desde a promulgação da Constituição de 88, sim, vamos combinar que daquilo que nós tínhamos como direito à educação e aquilo que vai se desenvolver, houve algum tipo de aprimoramento, algum tipo de cuidado, seja no que diz respeito à expansão das escolas, o combate ao analfabetismo, coisas do gênero. Ainda assim, a minha desconfiança é em relação à formação humana, e depois eu tenho que dizer o que eu estou entendendo por formação humana. O acesso à escola, por si, claro que representa um importante impacto no desenvolvimento da cultura. Claro que sim. Os números do analfabetismo são menores hoje, no século XXI, em relação à década de 50, 60 do século passado. A gente sabe disso. A gente sabe disso, que o direito à educação não era ainda exatamente um direito e, portanto, isso é uma coisa muito recente. Mas o questionamento é esse, quer dizer, houve elevação do espírito que tem acompanhado as políticas educacionais para justificar aí um discurso sobre formação humana? Esse é o meu ponto. Se não houve elevação do espírito, talvez a gente não consiga dar conta da formação humana do que eu estou aqui compreendendo. Então, que formação humana, de novo a pergunta, é possível quando políticas públicas educacionais são destruídas? Tá, então, muito brevemente, eu vou aqui percorrer, e brevemente mesmo, o que eu estou selecionando do Hume, o que eu estou selecionando do Nietzsche. Eu tenho que fazer isso por uma questão de honestidade intelectual, e eu tenho uma referência adicional de apoio, que é do professor Rogério Miranda de Almeida, que é o livro A Fragmentação da Cultura e o Fim do Sujeito, que está aqui comigo, que, se não me engano, é de 2012. Exatamente. Loyola 2012, sabe? Coloquei o ano aí.
Essas são referências importantes aqui da minha exposição, e eu pretendo, com isso, também examinar um pequeno trecho do Anticristo e também um pequeno trecho do Humano Demasiado Humano. Tá? Textos de épocas diferentes, claro. O Humano Demasiado Humano está no segundo período de Nietzsche, que eu vou apresentar brevemente as 3 fases, e o Anticristo, um texto lá publicado originalmente em 1895. Muito bem, Hume, todo mundo sabe, é um pensador empirista radical, escocês. Aliás, o professor Gert Pista, hoje, que está lá na Escócia, em Edimburgo, está exatamente na terra de Hume, né? Seria uma boa pergunta para fazer para ele sobre esse espírito que jaz naquele ambiente escocês. Então, a gente sabe que é um autor do século XVIII, crítico ferrenho dos racionalistas, influenciou Kant, que o acordou do sono dogmático, e em 48, né, lá no século XVIII, escreveu a Investigação acerca do entendimento. Por que eu estou dizendo que ele é um crítico ferrenho dos racionalistas, além de ser uma coisa sabida? Porque me parece que parte da compreensão que se tem de formação humana tem relação com alguns aspectos presentes nestes autores. E é claro que a crítica que Hume vai fazer neste investigação vai ser importante. Brevemente, o capítulo 1 deste livro, das 2 espécies de filosofia, ele vai apresentar a filosofia que ele chama de filosofia da ação, de um lado, filosofia racional, de outro. Nessa exposição, ele vai dar conta que a filosofia da ação, a filosofia seria uma filosofia mais do próprio mundo da vida, ela é de fácil acesso das pessoas, ela é, inclusive, de interesse das pessoas, porque ela é palatável. E a filosofia que ele chama de abstrusa ou de abstrata, ela não é palatável, porque ela se trata ali de uma construção que muitas vezes ultrapassa o físico. E aí ele está, sim, fazendo referência à metafísica. E como ele está no 18, essa crítica contundente que ele faz à metafísica é tão importante para o desenvolvimento científico que vai se dar ali no 18, no 19, que inclusive vai justificar o divórcio, né, da filosofia com as ciências. E esta fase da filosofia, que acaba se divorciando das ciências, evidencia que Hume não está desprezando a metafísica como enquanto tal. Ele está só mostrando que ela é inútil para a construção da ciência. Ela não é importante, ela não é alguma coisa que se possa fazer estudos. Então, meio que assim, vamos deixar de lado? Então, quando ele fala da filosofia abstrusa, ele meio que classifica, ela tem um aspecto importante, que é a lógica, que é o rigor, e isso vamos manter. O aspecto da metafísica, tira essa parte, isso daí não nos ajuda para a construção de uma ciência. Então, na investigação acerca do entendimento humano, ele vai extirpar a metafísica, ficar com a lógica, com o rigor do pensamento, e vai pensar uma filosofia voltada para a ação. É até de Hume, aquela frase que todo mundo conhece, que seja filósofo, mas não se esqueça de ser homem. Seja homem em primeiro lugar, homem no sentido de alguém que pensa o próprio mundo, e aí a crítica da filosofia dele nesse sentido da filosofia abstrusa. É claro que é preciso também ter cuidado aqui e reconhecer a importância da abstração, da metafísica, mas aqui vamos pensar o autor no seu contexto e a importância que ele tem no seu contexto, fazendo essa crítica que ele está fazendo, que é a crítica da metafísica e o impacto para a formação humana. Então, se lá atrás eu falei que é uma base importante da crítica de Hume, os racionalistas, ele está fazendo a crítica especificamente já nessa primeira sessão do livro, e ele vai aprofundar na segunda sessão intitulada Origem das Ideias, que também todo mundo conhece, que é uma retomada breve, né? Ele vai falar claramente que a nossa condição de entendimento, no que diz respeito à nossa condição de formação do próprio entendimento, ela passa por camadas, né? E a origem das ideias, ela vai se fazer pela própria experiência. E aí tem uma sessão que ele vai explicar como é que a gente apreende o real, isso tudo. Mas importa aqui apresentar 2 argumentos, que são os argumentos que sustentam a sua teoria de que o conhecimento, a origem das ideias, se dá pela experiência, não no âmbito da abstração. E aí, o primeiro exemplo é de que todas as ideias complexas derivam necessariamente de ideias simples. Por ideia complexa, ele está chamando a atenção de ideias que não se constituem de unidade. Ideia simples seria a ideia de uma unidade, ideia complexa tem mais que 2 ideias juntas,
é uma ideia complexa. Complexa ou composta, né? Simples e composta aí no sentido matemático. E por aí o Hume vai dizer que se todas as ideias complexas derivam de ideias simples, o exercício é, se eu tenho uma ideia complexa determinada, eu faço a pergunta, qual a ideia simples que originou aquela ideia complexa? E aí eu vou derivando e vou descobrindo que sempre, necessariamente, em todos os casos, eu tenho a experiência concreta. E aí ele trabalha com exemplos. O cavalo alado, por exemplo, ninguém viu o cavalo voando, mas a gente consegue conceber ou imaginar um cavalo que possa voar. Afinal, nós sabemos o que são asas, pelos pássaros, nós sabemos o que é um cavalo. Então, a gente consegue formular na nossa cabeça, porque a nossa capacidade de pensamento, que parte da experiência, ela pode aglutinar, pode diminuir, pode, enfim, a gente consegue criar monstros, a gente consegue criar um cavalo alado, a gente consegue criar uma montanha de ouro, por exemplo, um outro exemplo do texto dele, né? Quer dizer, imagina uma montanha de ouro, todo mundo consegue imaginar. Agora, você já viu uma montanha de ouro? Não, ninguém viu. Alguém vai dizer, não, talvez você não tenha visto, mas eu vi. O fato é que nós sabemos o que é montanha, sabemos o que é ouro, e daí o método dele é esse. Vamos derivar. Pega a ideia complexa, montanha de ouro. Separando, eu sei o que é montanha, sei o que é ouro, por quê? Porque eu já vi a montanha, eu já vi o que é ouro, portanto eu consigo fazer isso. Tudo isso é importante no pensamento de Hume, para a minha reflexão que eu vou aqui apresentar, já falo do segundo argumento, porque no horizonte de Nietzsche, depois, quando vai tratar de fantasia, de mentira e de convicção, esses aspectos podem nos ajudar à compreensão do que aqui eu pretendo. O segundo argumento do Hume, para também reforçar a sua ideia de que todo conhecimento nasce necessariamente na experiência, é o argumento de que uma pessoa privada de um dos órgãos dos sentidos não forma a ideia correspondente àquele órgão. Um cego de nascença não tem a noção de cores, assim como um surdo de nascença não tem a noção de sons. Alguém poderia questionar, não, mas é claro que o cego tem noção de cores. Eu coloco nas mãos dele, na mão esquerda, algo vermelho e falo isso. O vermelho, algo quente. Coloco algo quente e digo, o quente é uma cor vermelha. E na mão direita eu coloco algo gelado e falo, o gelado é azul. Mas, na verdade, a gente está falando e reforçando a teoria dele de que, nesse caso, o cego de nascença, ele consegue ter a sensibilidade, o tato, mas ele ainda assim não consegue ter aquela experiência específica daquele órgão determinado. Então, o argumento é, uma pessoa privada de um dos órgãos correspondentes não forma ideia correspondente àquele órgão, ponto. E no final dessa sessão, irônico, que é Hume, e também muito comum esse tipo de recurso dos filósofos do século XVIII, do XVII, ele coloca um contra-argumento. E desse contra-argumento, que é do chamado elemento contraditório, vai perguntar a Hume, peraí. Parece haver uma certa possibilidade de quebrar aqui o meu argumento, e ele cria essa figura desse argumento que já é em si uma abstração, como se fosse uma montanha de ouro. Ele diz, imagine uma pessoa que viveu por 30 anos e já viu todas as cores possíveis. Ela só não conhece um tom específico de azul. Todas as outras ela conhece. Bom, primeiro, para você imaginar isso, já está imaginando um absurdo. Essa pessoa não existe. Mas vamos lá, na imaginação dele. Coloca na frente dessa pessoa que conhece todas as cores, um espectro de cores, do azul escuro para o clarinho. Escuro, menos escuro, claro. Ele sugere, retire um desses feixes lá do meio e apresente para a pessoa. E ele vai questionando. Essa pessoa olhando para esse feixe, ela vai perceber que está faltando alguma coisa? Ele vai dizer, bom, parece possível argumentar que sim, ela vai perceber que tem uma ruptura. Está faltando alguma coisa. Ele avança e pergunta também, peraí, essa pessoa conseguiria preencher essa cor que está faltando? E ele responde, acho que sim, ela vai conseguir preencher, afinal, é muito difícil dizer que essa pessoa não vai conseguir preencher, afinal ela conhece todas as cores. Então ele finaliza, esse argumento parece, de certo modo, desmontar a minha teoria, mas é um caso tão isolado que eu não vou levá-lo a sério. No fundo, se nós olharmos bem, o elemento contraditório de Hume reforça a teoria dele, não contradiz. Reforça na medida em que a pessoa tem a experiência do azul escuro e tem do azul claro. Portanto, ela tem a noção do que é o ouro e a montanha. Formar a montanha de ouro, ela consegue fazer isso pela própria capacidade mental, né? Então, eu gosto muito de usar esses dois exemplos para que a gente compreenda que, sim, uma coisa é
o que existe no mundo. Outra é aquilo que a gente produz do que existe no mundo, que são as nossas ideias. E delas também a gente pode produzir fantasias. Podemos produzir monstros. Podemos produzir conceitos absolutamente descolados do real. Então, o Hume assume que a gente pode fazer isso. A mente humana tem essa capacidade, e daí que está a minha desconfiança de que, às vezes, nós enfatizamos muito essa capacidade de fantasia, de criação, e, de repente, a gente se desconectou do real, de modo que a noção de formação humana parece ser só um tipo de noção distante do real. É a minha hipótese que eu quero avançar um pouco mais. Do Nietzsche, muito brevemente, os escritos de Nietzsche, para quem estudou ou quem não estudou também, é só uma retomada breve. É preciso sempre separar as três fases que, embora não seja assim um consenso absoluto, o professor Oswaldo Jacóia Júnior, aliás, terá uma palestra dele na quinta-feira, a professora Scarlett Martin, o professor Rogério Miranda de Almeida, diversos professores, sejam aí do nosso grupo de estudos GEM ou de outros estudiosos de outros países também, classificam aí três períodos da produção intelectual dele. Primeiro período, aí eu estou pegando referência do professor Rogério Miranda de Almeida, ele vai chamar de escritos trágicos, que ali, começando em 1872, quando tem o nascimento da tragédia, e depois também as considerações intempestivas, aqueles 4 textos. Depois vem a segunda fase, que é a crítica à ciência. E aí a gente tem Humano, Demasiado Humano, volumes 1 e 2, um livro para espíritos livres. E é muito curioso esse livro, porque aqui você tem uma crítica forte e radical de Nietzsche contra o cientificismo, não contra a ciência, contra o cientificismo. E talvez isso nos ajude a compreender e aqui estabelecer algumas relações que eu quero fazer daqui um pouco com o pensamento de Hume, embora eles não tenham feito isso, obviamente, isso aqui é da minha responsabilidade. E a terceira e última e derradeira fase, a mais importante, certamente a mais produtiva, começa ali com Aurora, em 1881, em que o Nietzsche vai desenvolver, dissecar, embora já tenha falado da vontade de potência em outros momentos, em fragmentos póstumos, em cartas, a gente poderia dizer que aqui você tem uma fase específica que esse termo ele vai ser desenvolvido com mais fecundidade. E o que é curioso da vontade de potência, às vezes traduzido também por vontade de poder, e aí há uma discussão sobre isso, que não cabe aqui a gente fazer, o fato é que essa noção, ela explica muito para Nietzsche a sua recusa da noção de sujeito. E aí eu estou me apoiando nesse livro do professor Rogério Miranda de Almeida, A Fragmentação da Cultura e o Fim do Sujeito, como sendo uma base de que, peraí, o que é o homem? Vai responder Nietzsche em Para Além de Bem e Mal. O homem é a vontade de potência e nada além disso. Ora, se nós não temos a noção de sujeito, se não temos uma noção de substância, se não temos uma noção metafísica, se não temos o em si, talvez não tenhamos possibilidade de afirmação de uma formação humana ou mesmo da liberdade. Reflexão que continua. A ideia de além-homem. E aí são 2 citações breves, uma do Humano, a outra também do Humano e a última do Anticristo. No parágrafo 511 do Humano, está escrito lá assim, os fiéis às convicções. O que diz Nietzsche? Aquele que trabalha a serviço de uma ideia nunca mais examina a ideia mesma. Já não tem tempo para isso. E vai de encontro ao seu interesse considerá-la sequer discutível. Crítica que ele faz, portanto, aqui aos fiéis às convicções. Isso aparece não só no Humano, aparece também em Aurora, aparece também no Anticristo, em várias passagens. O 483 deste mesmo volume, que é o volume 1 do Humano, o Nietzsche também fala sobre as inimigas da verdade, algo que ele vai retomar depois no Anticristo. E eu quero só falar desse trecho brevemente. Ele escreve sobre inimigas da verdade. Quais são as inimigas da verdade? Diz Nietzsche, convicções são inimigas da verdade mais perigosas que as mentiras. Então, as convicções, e aí ele está criticando os fiéis às convicções, que estão presos a uma ideia, já não discutem a ideia, eles só defendem alguma coisa que não lhes pertence, e muitas vezes não se sabe se essas convicções são convicções ou uma mentira, ou uma fantasia. E daí que eu quero fechar essa parte de fundamentos com a noção do 55 do Anticristo. E aí eu vou ler só um trechinho
para não cansá-los, e estou cuidando aqui do tempo, viu, Maurício? Não vai me xingar, não, mas eu vou tentar ser breve. Lá no 55, ele começa assim, ó, um passo adiante na psicologia da convicção da fé. Já há algum tempo, propus considerar se as convicções não seriam inimigos mais perigosos da verdade que as mentiras. Ele está citando o próprio humano que eu destaquei aqui no Anticristo. Então, ele já fez esse tipo de consideração. Não seriam as convicções mais perigosas que as mentiras? Esse ele fez lá atrás. Agora ele escreve. Agora faça essa pergunta decisiva. Existe realmente oposição entre mentira e convicção? Quando é que você sabe que a pessoa está expondo uma convicção ou se aquela convicção é uma mentira? O mundo inteiro acredita que sim. Que há uma oposição. Mas o que não acredita o mundo inteiro? Então aqui o Nietzsche direta está fazendo esse tipo de ironia com aquilo que o mundo acredita. Cada convicção tem sua história, suas formas preliminares, suas tentativas e erros. Ela torna-se convicção após não ser uma por muito tempo, após mal ser uma por mais tempo ainda. Como? Ele questiona. Entre essas formas embrionárias da convicção, questiona, não poderia estar a mentira? Às vezes, basta uma mudança de pessoa. No filho, torna-se convicção o que no pai era uma mentira. Por exemplo, aí ele vai definir o que é mentira. Chamo de mentira não querer ver algo que se vê. Não querer vê-lo tal como se vê. Se a mentira ocorre na presença de testemunhas ou não, isso é irrelevante, não importa. A mentira mais habitual é aquela com que se mente a si mesmo. Mentir para os outros é relativamente uma exceção. Eu vou parar a leitura por aqui, embora eu poderia avançar, mas para destacar o que importa para a nossa reflexão. Primeiro, quando é que nós sabemos, de fato, se estamos diante de uma convicção ou de uma mentira? O pai ensinou para o filho algum tipo de conhecimento ou de comportamento, que pode ser uma convicção que ele aprendeu com o pai dele, ou com o avô, ou com o tio, ou na escola, pode, mas pode ser resultado de uma mentira produzida por ele. Para o filho, aquela mentira não é uma mentira, é uma convicção. Isso no ambiente familiar. Podemos estender para pensar o ambiente, por exemplo, religioso. Os sacerdotes, Nietzsche faz críticas acirradas aos sacerdotes nesse Anticristo. Os pastores, eles têm uma importância para os seus fiéis. E aí eu volto para o 511, dos fiéis das convicções, que está dizendo Nietzsche. Aquele que trabalha a serviço de uma ideia, o fiel, nunca mais examina a ideia mesma. Já não tem tempo para isso. E vai de encontro ao seu interesse considerado isso que é discutível. Então, o fiel, ele não está aberto para discussão, para compreensão, para pensar, para criticar. Ele apenas segue avançando na propagação daquilo que recepcionou. E o que ele recepcionou? Será que é alguma coisa que condiz com o conhecimento ou é apenas uma mentira? A gente sabe que muitas vezes nós estamos acompanhando mentiras sendo produzidas no âmbito da religião, no âmbito da política, no âmbito da sociedade como um todo. E aí o meu questionamento. E no âmbito da educação, será que estamos produzindo conhecimento o tempo todo? Claro que a nossa defesa é que sim, e sou o primeiro a defender professores e escolas, mas eu estou colocando um questionamento. Será que nós, professores, estamos realmente fiéis ao conhecimento ou a algumas convicções e repassando essas convicções que estão arraigadas desde o século XVIII, eventualmente, do século XIX, por meio de certas categorias que foram estruturadas e nós concordamos e estamos só reproduzindo. Eu falei que seria uma provocação, não me xinguem. Ponderação e uma pergunta. Longe de afirmar que Nietzsche tenha sugerido algum tipo de desenvolvimento, ele não fez. Elevação ou formação humana, ele não fez. Não tem sequer humano para Nietzsche, imagina elevação, etc. e tal. Aliás, ele critica muito, ainda no Anticristo número 4, a noção de progresso. Diz Nietzsche, a humanidade não representa um desenvolvimento para o melhor, o mais forte, o mais elevado, do modo como hoje se acredita. O progresso, entre aspas, é apenas uma ideia moderna, ou seja, uma ideia errada. O europeu de hoje permanece em seu valor,
muito abaixo do europeu da Renascença. Mais desenvolvimento não significa, absolutamente, por alguma necessidade, elevação, aumento, fortalecimento. Então, primeiro, tudo bem, houve desenvolvimento, elevação, estou desconfiado, parece que não. O diagnóstico dele dos limites das instituições, ou mesmo do ser humano, podem nos ajudar, né? Esse seu diagnóstico, na verdade, pode nos ajudar a pensar caminhos que possam explicitar aporias da formação humana no contexto educacional. Daí, eu afirmo e pergunto ao mesmo tempo, que formação humana é possível a partir de amarras próprias do homem, com destaque para a fantasia, a mentira e a convicção? Quer dizer, a gente, às vezes, pode ser que nós estejamos apenas produzindo uma formação mentirosa, fantasiosa? Será que usar o método de Hume para tentar radicalmente compreender que essas formulações são conjecturas e algo muito distante da própria formação, possibilidade de compreensão, pode ser que nos ajude? Será que estamos fantasiando? Ou não? De outro lado, não. Nós temos uma verdade, nós temos um critério para saber que o que estamos produzindo é uma verdade. E daí vem a minha provocação, como resultado dessa investigação. Apresenta-se a hipótese de que o ser humano parece estar fadado ao malogro quanto à formação humana. Afinal, fomenta-se o imaginário como estratégia de compreensão de algo que não se tem e de algo que não se vê. E aí estamos na imaginação, criando a noção de que, de fato, a escola é para todos. A escola, inclusive, ela é capaz de formar as pessoas para a cidadania, é mesmo. As escolas militares, por exemplo, das Forças Armadas, a AMAN, é uma escola de alto nível, de excelência, é mesmo, com esses generais que estamos acompanhando. Que formação é essa? Então, há muitas imaginações e fantasias construídas no âmbito educacional. Para muitas pessoas, as Forças Armadas eram instituições de formação de excelência. Não sei se ainda hoje sustentam esse tipo de vexame. Eu estou dizendo que é vexame, tá bom, gente? Pode ser que alguém discorde. Se somos vontade de potência e nada além disso, e se a metafísica foi criticada pela ciência moderna, como sustentar a formação humana? Eu estou aqui chamando a atenção que parece que a gente não tem base para falar de formação humana. Seja porque talvez a gente não tenha a noção do eu, no máximo algo pensa em nós, e seja porque também nós não temos sequer aí a metafísica como fundante, isso desde o 18 e 19, né? É claro que retomadas têm sido feitas e discursos nessa direção. A pergunta é essa, esses discursos, eles são fantasia, produto do imaginário, ou alguma coisa que, de fato, a gente possa observar essa substância? Que formação humana pode ser concebida por meio de referências caóticas que descrevem a própria condição humana? E aí eu finalizo com 26 minutos e 17 para ficar no mesmo tempo do professor Cledes. É isso. Obrigado. Legal, obrigado, Samuel. Fechamos aqui nossa roda de apresentações.